Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, sábado, dia 18 de janeiro, da primeira semana do tempo comum, escutemos o Santo Evangelho, tirado do capítulo 2 de São Marcos, versículos de 13 a 17. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores públicos também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje, o Evangelho de São Marcos nos narra a conversão de Levi, que era um cobrador de impostos, que depois vai receber de Jesus o nome de Mateus, que significa presente de Deus. Aquele que levava uma vida leviana, uma vida de pecados, de desonestidades e injustiças no meio do povo de Israel, agora vai se tornar um presente de Deus. Vai se tornar apóstolo e evangelista, anunciando a boa nova de Jesus para tantas outras pessoas. Jesus aceitou ir almoçar na casa de Levi. E assim, alguns fariseus começaram a perguntar aos discípulos de Jesus: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores públicos?" Todos sabem que uma das imagens do reino de Deus, na Bíblia, é a mesa de um banquete. No Evangelho de São Lucas, lemos a promessa de que os servos fiéis se assentarão à mesa do festim e o próprio Senhor os servirá. No Apocalipse, temos esta bem-aventurança: "Felizes os convidados para a ceia nas núpcias do Cordeiro." Assim, ser um conviva de Jesus é participar do seu banquete. Não é à toa que Jesus quis deixar como o maior sinal da sua presença no meio de nós, em sua igreja, o Santíssimo Sacramento do altar, a Eucaristia. E o que é a Eucaristia para nós? O que deve ser a Eucaristia para nós? É já a antecipação do banquete celeste. Sim, na Sagrada Eucaristia, quando nós comungamos deste alimento celeste em estado de graça, com o nosso coração purificado de todo o pecado mortal, já estamos saboreando um pouco aquilo que será o banquete celeste. Agora, os judeus, no tempo de Jesus, haviam desenvolvido uma mentalidade de que era preciso merecer esta participação apenas contando com suas boas obras.
e méritos pessoais. Só os justos, os que cumpriam os 10 mandamentos e os 613 preceitos do judaísmo, teriam entrada no banquete de Deus. E tal participação incluía longos rituais de purificação, estritos critérios de pureza em relação aos alimentos, as vasilhas e utensílios de cobre que eram utilizados para as refeições e que tinham que ser limpos dentro de um ritual de pureza, uma pureza apenas externa. O judaísmo deixou de lado aquilo que deve ser a essência de uma religião, que não é apenas se preocupar com uma purificação externa, e sim a purificação da alma, a purificação do coração, de nossos sentimentos, intenções. E assim, que decepção estes fariseus e doutores da lei tiveram quando veio o mestre da Galileia, Jesus Nazareno, e começou a se misturar com pessoas que eram consideradas gentinha, como em Caná, onde Jesus quis comer com os publicanos na casa de Mateus. É o evangelho de hoje. Também um dia, Jesus, passando por Jericó, se fez convidar para entrar na casa de Zaqueu, que não era apenas um cobrador de impostos desonesto, mas era o chefe dos cobradores de impostos. Ele era o chefe da gangue. Até os discípulos, uma certa vez, se espantaram à beira do poço de Jacó, quando flagraram Jesus em conversa com uma mulher samaritana. E agora o mestre vê-se obrigado a dizer o que devia ser óbvio: eu não vim para os justos, mas para os pecadores. Quem precisa de médico não são os sadios, mas os que estão enfermos. Ainda hoje, em nosso meio eclesial, em nossa experiência de ser igreja, há pessoas boas e honestas, porém que imaginam uma espécie de contabilidade espiritual, um sistema de débitos e créditos, segundo o qual o céu deve ser merecido, conquistado apenas a golpes de boas obras. Então, depois de alguns anos de sacrifícios e jejuns, esmolas e vigílias, estaremos em condição de apresentar a Deus uma fatura ou um boleto de valor altíssimo, segundo nossas boas obras, e cobrar o nosso direito de entrar no céu. O céu nunca será conquistado apenas por nossas boas obras, por mais que Deus exija de nós as boas obras. O preço do banquete, o banquete do reino de Deus, já foi previamente pago por Jesus quando morreu por nós no Calvário. E diante de tal preço, não há mérito nosso que se possa transformar em direito adquirido. O festim do Cordeiro é puro dom, é graça. Nada custa, ou melhor, já custou o maior preço, o preciosíssimo sangue de Jesus, derramado até a última gota no Calvário. Do contrário, não teria sido inaugurado por São Dimas, que era um ladrão esperto, que antes de morrer ainda realizou o seu último roubo. Roubou a misericórdia de Jesus, se arrependendo dos seus pecados, a fim de poder participar do banquete celeste. Queridos irmãos e irmãs, cuidado com uma religião farisaica ou farisaísta, que faz com que confiemos apenas em nossos méritos e boas obras, mesmo que tenhamos
que fazer a nossa parte para fazermos parte do banquete do reino dos céus, e a nossa parte é deixar que Deus nos converta, é sermos fiéis aos seus mandamentos. Porém, nunca iremos merecer o reino dos céus por nós mesmos. Por mais santos que sejamos, tudo é graça de Deus. Até um copo de água que oferecemos para um andarilho, para um transeunte que está morrendo de sede, foi a graça de Deus que nos tocou para que realizássemos este simples gesto de bondade. Se realizamos algo de bom na vida, é graça de Deus. Se merecermos um dia o céu, será pura misericórdia do Senhor. Os pecadores se alegram com esta boa nova. E quando se encontram com esta boa nova, o chamado para participarem do reino dos céus, é claro que desejarão a vida nova que o Cordeiro de Deus veio trazer para todos nós. Porém, a entrada no banquete do reino dos céus, sempre em primeiro lugar e acima de tudo, será por pura misericórdia do Senhor. Façamos sim por onde para merecermos esta misericórdia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um ótimo sábado para você e a sua família, na graça e na misericórdia de nosso Senhor.